Deixa eu voltar para a polícia aqui, tá? A gente vai falar sobre o assassinato da Sandra Maracurti, de 43 anos. Você vai se lembrar dessa história. Ela foi morta pelo ex-marido, Alan Borges, no dia 7 de julho deste ano. Ontem à tarde, foi realizada a primeira audiência do caso. E aí o que chamou a atenção, gente, foi que um dos filhos do casal, que infelizmente presenciou o pai matando a mãe, ele foi ouvido. É uma audiência especial, tá? Porque há participação de psicólogos, não dá para colocar uma criança de 12 anos para falar sobre algo tão bárbaro que vai traumatizá-la para o resto da vida, como qualquer outra pessoa, né? Mas o Alan Borges, que está preso desde que cometeu o crime, Guilherme, também prestou depoimento, também falou dessa história terrível, né? Sim, Juliano, prestou depoimento, foi ouvido aí pelo juiz nessa audiência, juiz Paulo César Roldão, da Primeira Vara Criminal de Londrina, e ele confessou o crime, Juliano, confessou que usou uma faca inclusive de açougueiro. O Alan Borges trabalhava como açougueiro antes de ser preso. Ele teria utilizado uma faca que ele utilizava no trabalho para assassinar a ex-companheira, a Sandra Maracurti, de 43 anos de idade. A informação é de que o casal já estava separado. A Sandra, inclusive, de acordo com os familiares, sofria muito na mão do Alan Borges e continuava a ser ameaçada, a ser perseguida pelo ex-marido, mesmo depois do término do relacionamento. A informação é de que ele era muito ciumento, não aceitava de jeito nenhum aí o fim do casamento e nesse dia fatídico aí, acabou procurando a Sandra, acabou procurando a ex-mulher e utilizando a faca aí para tirar a vida dela. A gente, inclusive, Juliano, tem um trecho desse depoimento do Alan Borges prestado à Justiça durante a audiência de ontem, o trecho específico em que ele confessa o crime. Vamos acompanhar. E eu parei lá, porque para mim ver os meus filhos, que só via no sábado, né? Eu tinha combinado ver no sábado, na tarde, depois do serviço. Peguei e falei para ela, como que ela queria reatar a nossa família se ela não estava me respeitando como um homem, né? E é onde ela me deu um tapa, não sei se ela estava com alguma coisa na mão, não vi, não lembro na hora. Ela estava segurando alguma coisa, ou se foi o anel, alguma coisa que pegou ali. Me deu um soco assim com a mão fechada e me xingou com algumas palavras, né? E aí foi onde que eu acabei perdendo a cabeça e desferindo uma facada nela. Quantas facadas você deu? Doutor, na verdade, eu não lembro quantas foram. Eu me lembro de 3. 4, na verdade. Daí o resto eu não consigo mais me lembrar de quantas foram. Para você que pode ter estranhado, tá? Nesse período de pandemia, essas audiências estão sendo feitas por videoconferência. Bom, Guilherme, nesse caso aí, ele confessou a prática do crime. No dia ele foi preso lá, já se sabia que ele tinha cometido o crime tem inclusive testemunhas. Só que ele segue preso ainda, aguardando o julgamento, e isso não tem data para acontecer. A gente está falando de um crime registrado aí há 4 meses, e a gente sabe que a justiça brasileira não é lá tão célere, né? Exatamente, Juliano. Vale lembrar que essa é a primeira audiência do caso. É quando o juiz ele começa realmente a conhecer mais detalhes do processo. Então, a partir do momento em que ele interroga o réu, você mesmo citou um dos filhos do casal, um menino de apenas 12 anos de idade, também foi ouvido e também, infelizmente, né, Juliano, confirmou que viu o próprio pai assassinando a mãe. Ele foi ouvido aí na presença de psicólogo, mas é um depoimento considerado pela justiça crucial para confirmar aí esse assassinato. A partir de agora, o juiz deve analisar todos esses depoimentos, todas as provas aí obtidas pela acusação, as alegações também, claro, apresentadas pelo advogado de defesa do Alan para chegar a um veredicto. Muito possivelmente, esse veredicto deve ficar realmente só para o ano que vem e, enquanto isso, o Alan
Borges, ele segue preso aí à disposição da justiça. Mas foi um crime brutal, um crime realmente bastante, que marcou muito aí a cidade quando aconteceu. Ali no Cervejaria, na Zona Leste, né? Exatamente. E vem ao encontro, né, Juliano, da operação da Delegacia da Mulher, que a gente mostrou lá no início do programa. Justamente por conta de casos tão cruéis, tão brutais como esse. Para evitar que chegue nesse ponto, né, Gui? Exatamente. É por isso que os policiais precisam agir antes, para evitar com que novas mulheres sejam aí mortas pelos ex-companheiros, que foi o que aconteceu no caso da Sandra Maria. É basicamente, Juliano, uma receita pronta. Um homem obsessivo, que não aceita o fim do relacionamento, que passa a perseguir a ex-companheira e que eventualmente acaba chegando às vias de fato, acabando aí com a vida, nesse caso de uma mãe de família aí com 2 filhos que ficaram sem a mãe assassinada e sem o pai que está preso respondendo aí por esse crime brutal.